O aumento do preço nos transportes já tem data. Não se sabe quanto. Segundo o Secretário de Estado dos Transportes, a razão para tais aumentos estaria no facto de não se terem registado aumentos dos passes há 2 anos e, segundo ele, os preços estarem desatualizados. Esqueceu-se o Secretário de Estado de Transportes de acrescentar que, exatamente há 2 anos, houve um aumento extraordinário de 5,83% no preço dos transportes, alegadamente por causa do aumento dos preços de petróleo no mercado internacional. Nessa altura, o preço do petróleo estava a cerca de $150 o barril. No final do ano 2008, o preço do barril de Brent tinha baixado para $75, isto é, para metade, mas os preços dos transportes mantiveram-se inalterados. O que significa que o argumento anterior era falso, porque se por hipótese se invoca como razão substantiva para uma revisão de preços variações altistas no preço internacional do petróleo, deveria aceitar-se a situação inversa, isto é, a redução dos preços dos transportes quando há reduções significativas nesse mesmo preço. E não é isso que acontece. Esqueceu-se também o Secretário de Estado de acrescentar que quem faça as contas ao aumento dos preços dos transportes nos últimos 2 anos chega a uma realidade elucidativa. Entre 2008 e 2010, em termos acumulados, a inflação aumentou 1,4% e os preços dos transportes aumentaram praticamente 10%, 9,95%, para ser mais exato. Entretanto, a exemplo do que este Governo está a fazer com as medidas de ataque às condições de vida dos mais pobres e de quem trabalha, em que as medidas são anunciadas a conta-gotas, também neste caso o anúncio de aumentos de preços segue-se a um outro anúncio que já preparava este: a redução das indenizações compensatórias às empresas de transportes públicos, especialmente nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Grande parte da cativação da verba de 300 milhões de euros das transferências para as empresas do setor empresarial do Estado está ligada à redução das indenizações compensatórias nos transportes públicos. Na lógica prosseguida pelos sucessivos governos do PS e do PSD, procurando eliminar os passos sociais e, em geral, as tarifas sociais nos transportes, a razão de fundo para este aumento é, mais uma vez, simplesmente fazer pagar aos utentes e de forma crescente o custo dos transportes. Com uma agravante, é que, como quem utiliza maioritariamente os transportes públicos são os que têm salários mais baixos, são estes que sofrem mais com estes aumentos, ainda por cima num contexto de congelamento salarial que o Governo anunciou para os próximos 2 anos. O aumento dos preços dos transportes públicos pode alegadamente aumentar as receitas de transportes, é um facto. Mas o que se tem visto nos últimos anos é que, a prazo, há mais pessoas que abandonam os transportes públicos para responder às necessidades crescentes na mobilidade nas nossas cidades. Com essas opções vem o congestionamento urbano, a poluição, os acidentes e isso, no final, custa mais à sociedade do que ter, por exemplo, transportes baratos, acessíveis, limpos e frequentes. Em vez de se caminhar para uma maior transparência e regras claras na definição dos preços dos transportes e na atribuição de indenizações compensatórias, definindo-se valores para uma compensação financeira aos operadores de transporte com a contrapartida da prestação de um serviço público barato e acessível, o Governo prefere ir sempre pelo caminho mais fácil, que é o de ceder às exigências dos operadores privados. Fica por saber a quantas décimas de distância vai o Governo ficar do que reclamam os privados. Pode o Secretário de Estado dos Transportes esforçar-se por justificar mais este aumento com a alegada necessidade de se repensar em que medida é que os utentes, os operadores e o Estado devem contribuir para o preço final dos transportes. Mas este discurso, já ouvimos há mais de 2 décadas, sempre que é feito, tem um resultado prático. Aumenta o preço dos transportes.
Para nós, Bloco de Esquerda, os transportes, especialmente os transportes urbanos, devem ser baratos e não cada vez mais caros. O preço deve ser um instrumento de inclusão, de adesão reforçada aos transportes públicos por parte das populações e não um argumento de exclusão, como acontece com o funcionamento dos ditos mercados. Isso não é bom para as pessoas móveis, para os utentes, é bom para as cidades, é bom para o país, reduzindo, por exemplo, as necessidades de importação de combustíveis. Daí que aqueles que se enquadrarem nessa política de inclusão de preços baratos devem ser compensados por uma indenização que reponha o seu equilíbrio económico e de acordo com os passageiros que transportam. O déficit nos transportes, Sr. Deputado do Partido Socialista, não é uma marca portuguesa, como alguns alegam demagogicamente. É antes, ou deve ser, um instrumento de gestão de política de transportes e, em última análise, de uma política de mobilidade que dê prioridade aos transportes públicos, que os apoie, que os modernize, que os torne mais eficazes e eficientes, que os faça funcionar em rede de forma integrada e não desarticulada, numa palavra, uma mobilidade sustentável. Disse.